Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, nesta aula nós vamos continuar com o conteúdo estudando sobre a floresta amazônica. Vamos entender um pouquinho sobre a floresta e seu desmatamento e também entender sobre a economia regional. Na aula anterior nós já estudamos, sobre as características físicas e também as características de ocupação e povoamento desta região. O bioma amazônico ele é considerado de maior biomassa e de biodiversidade total do mundo. Biomassa, gente, é quantidade de massa, tá? É tudo que se encontra neste bioma. Quando a gente fala sobre biodiversidade, é a variedade de espécies, tá? É importante não só para a região, mas para todo o planeta. Além da floresta amazônica, ele inclui uma pequena faixa de mangue no litoral, na faixa litorânea, e algumas áreas com vegetação de cerrado. O intenso desmatamento tem causado sérios problemas ambientais na Amazônia brasileira, seja em razão de queimadas, o que é mais comum, seja por causa de motosserras e tratores, os desmatamentos eles são mais frequentes nos limites da Amazônia brasileira, tanto a leste, Pará e Maranhão, onde as madeireiras se expandem, como ao sul, Mato Grosso e Rondônia. Nós temos que lembrar que os impactos do desmatamento, eles não são apenas ambientais, Eles impactam também em relação ao clima do Brasil, o clima do Brasil do Norte, da região Centro-Sul também, e temos que lembrar das comunidades tradicionais, dos povos ribeirinhos, dos povos quilombolas e também da população indígena, que dependem da floresta para a sua subsistência, Que retiram da floresta as suas atividades, praticam as atividades extrativas como fonte de renda também. Temos que lembrar ainda que o Brasil ele é signatário do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um tratado no âmbito das Nações Unidas que visa entender as mudanças climáticas e também tomar medidas, criar ações e mecanismos para minimizar essas mudanças climáticas. O Brasil, como signatário, ele se comprometeu a fazer a redução da emissão de gases poluentes, gente, de 37% até 2025 e 43% até 2030. E dentro desses compromissos assinados pelo Brasil, pelo Estado brasileiro, tem também em relação ao desmatamento, a redução do desmatamento, sobretudo na floresta amazônica. Neste quadro aqui nós temos a degradação florestal na Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a floresta no território brasileiro, tá? No período de 2004 a 2017. A Amazônia Legal ela compreende 9 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Eu quero chamar a atenção de vocês para os estados do Amazonas e também para o estado do Mato Grosso, além também do estado do Pará, onde os índices de desmatamento se sobressaem, tem um maior destaque. A gente observa também que o período de maior desmatamento foram nas primeiras décadas, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 e 2010, não foi na primeira década deste período, e houve uma redução gradual. Porém, também a gente percebe que houve uma oscilação, Períodos de grande desmatamento, períodos de redução no desmatamento e períodos de retomada do desmatamento de forma mais intensiva. Como já foi dito, os impactos do desmatamento não são apenas ambientais, são socioeconômicos também. E também já foi dito anteriormente, que cerca, gente, de 70% da madeira que é extraída da floresta, ela é extraída de forma ilegal. Tudo fruto ou resultado, de uma fiscalização pouco efetiva, de medidas punitivas brandas, e também porque muitos proprietários, muitos fazendeiros acabam falsificando documentos e falsificando certificados também.
Vamos agora entender um pouco sobre a economia regional. Historicamente, a economia da região amazônica se baseou no extrativismo vegetal. Atualmente, porém, a agropecuária é a mais importante atividade econômica. Há também a industrialização, conforme já foi dito, né, a Zona Franca de Manaus, no Amazonas, e também algumas regiões industriais no estado do Pará, em Belém. Quando a gente pensa sobre o desenvolvimento da agropecuária, nós temos que conseguir associar isso, gente, ao desmatamento. Para a criação de gado, é necessário área de pastagem. Para o desenvolvimento da agricultura, é necessário também solos disponíveis. Como que isso acontece? Com o desmatamento. Esses solos que antes eram considerados inférteis, né, com poucos nutrientes, eles sofreram um processo de correção com a adubagem para se tornarem propensos ao desenvolvimento de alguns cultivos, sobretudo a soja, né, extremamente importante para a balança comercial do Brasil, um dos produtos agrícolas mais exportados do Brasil também, que é cultivado em grandes propriedades, né, as chamadas monoculturas, e também a cana-de-açúcar. Na agricultura, então, nós temos destaque para a juta, a pimenta do reino e a malva, que são os 3 produtos comercialmente mais importantes dessa região. A juta e a malva são plantas dedicadas à indústria têxtil e são cultivadas nas proximidades das cidades de Belém e Manaus. A pimenta do reino e a juta foram introduzidas na região por colônias japonesas e são cultivadas também em Tomé-Açu, no Pará, e na Zona Bragantina, área localizada entre Belém e Bragança, no Pará. Um outro produto agrícola que vem avançando, gente, nas áreas, na Amazônia, principalmente nas áreas que sofrem desmatamento, é a soja, né, conforme já foi dito para vocês. Também há a produção de banana, coco da Bahia, feijão, mandioca e cana-de-açúcar, além do açaí e do guaraná. O Brasil é o maior produtor mundial, gente, tanto do açaí quanto do guaraná. São produtos dedicados à indústria alimentícia e também à indústria farmacêutica. Na pecuária, geralmente extensiva e de corte. Extensiva é aquela em que o gado ele não é criado de forma confinada, né? Ele precisa de grandes áreas de pastagem. Essa pecuária ela cresceu muito a partir da década de 70 e se intensificou com o processo de derrubada da floresta para a plantação de capim, gente. Visando a criação de gado para a exportação da carne, ou seja, pecuária de corte é a criação de gado para a carne, né, para a exportação da carne. Nós temos também na Ilha de Marajó a criação de búfalos, que tem sido adotado, né, para essa criação técnicas modernas. A criação de búfalo não é característica apenas da Ilha de Marajós, no estado do Pará, mas também se estende em outras unidades da federação. Nesta imagem aqui nós temos búfalos em região de campos alagados na Ilha do Marajó, na Ilha de Marajó. No extrativismo vegetal, nós temos o extrativismo vegetal ou coleta florestal, tem na borracha o produto mais importante também. O Brasil também é o maior produtor de borracha natural da América Latina, responsável pela fase áurea, né, de prosperidade da Amazônia, ou seja, período em que a Amazônia teve maior desenvolvimento, entre 1870 e 1910. Após este período, a região sofreu acentuado declínio econômico em virtude da concorrência da redução das exportações e também pela concorrência dos seringais do Sudeste Asiático. Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, essa concorrência ela diminuiu. O Sudeste Asiático foi palco dessa Segunda Guerra, né? Então o Brasil assumiu novamente a liderança. Entretanto, ao final da Segunda Guerra, houve novamente o declínio, né, da exportação deste produto.
extração da borracha ela é praticada de forma rudimentar, né, ou seja, com técnicas mais antigas. Entretanto, ainda é uma atividade bem significativa para a região, principalmente no Acre. São os famosos seringueiros, né, que praticam esta atividade e retiram dessa atividade a sua subsistência, a sua sobrevivência também, e faz dessa atividade a sua fonte de renda. Outros produtos extrativos pela floresta possuem certa importância econômica na Amazônia. São a castanha do Pará, produzida nos estados do Acre e do Pará, e a madeira, que, diferentemente de outras formas de extrativismo não agressivas ao meio ambiente, causa intenso desmatamento. Outras formas de extrativismo, como, por exemplo, a extração do látex, tá bem, gente? Nós temos que lembrar que a extração de madeira, né, causa um enorme desmatamento, um enorme prejuízo para todo o ecossistema. As empresas madeireiras e serralheiras, algumas delas multinacionais, com sede em outros países, multiplicaram-se no sul do Amazonas e do Pará, em Rondônia, no Maranhão, no norte de Goiás e Mato Grosso, a tal ponto que algumas espécies vegetais nativas, gente, já começaram a ficar escassas. Ou seja, o processo de desmatamento ele se tornou tão intenso e tão acelerado que algumas espécies já estão correndo, inclusive, risco de serem extintas, né, dessa floresta. Nessa imagem aqui nós temos o processo de extração de castanha do Pará, internacionalmente conhecida como castanha do Brasil. No extrativismo mineral, a mineração adotou grande importância para a região da Amazônia e tende a crescer cada vez mais, né? Com destaque para a Serra dos Carajás. A extração mineral também demonstrou grande crescimento, né, na extração de ferro, ouro e manganês, assim também como em relação à extração do cobre, níquel, bauxita, petróleo e gás natural. Na atividade mineradora da região, destaca-se, como já foi dito, a Serra dos Carajás, província mineral localizada ao sul de Belém, que possui grandes jazidas de vários tipos de minério, principalmente o ferro. Inclusive, gente, a usina de Tucuruí, a hidrelétrica de Tucuruí, ela foi construída, sobretudo, para atender as demandas energéticas, né, da mineração na Serra dos Carajás. A partir de 1985, criou-se nessa área um gigantesco complexo que inclui uma cidade na Serra dos Carajás, um sistema de minas de minérios de ferro e bauxita para a produção de alumínio, instalações de beneficiamento e um pátio de estocagem, além da estrada de ferro Carajás, que interliga essa província mineral ao terminal marítimo Ponta da Madeira, no porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Quando a gente fala sobre a extração mineral, nós não podemos deixar de considerar também os impactos ambientais, né, o desmatamento, e uma grande área também que se torna improdutiva, se torna infértil, né, impactando não somente a vegetação, mas também o solo e cursos de água também. Na região vizinha, a Serra dos Carajás, conforme nós já vimos também, encontra-se a Serra Pelada, né, que foi considerada, inclusive, nos anos de 1980, a maior mina de ouro a céu aberto do mundo, com cerca de 100 mil pessoas trabalhando direto ou indiretamente na exploração do metal. Como nós vimos, as pessoas trabalharam nessa região em situações muito precárias, muitas pessoas, inclusive, perderam suas vidas neste processo, né, nesse sonho do enriquecimento, na extração do ouro. Na Serra Pelada, devido a essa intensa exploração, formou-se uma grande cratera que foi preenchido pela água das chuvas. Este lago que sobrou é um lago extremamente poluído por mercúrio. Nas proximidades da Serra Pelada, gente, a partir de 2010, iniciou-se a extração da hematita, após uma empresa conseguir a licença ambiental.
Nós temos que lembrar que toda essa extração minerária, embora ela contribua para o desenvolvimento econômico regional, para pesar e pese na balança comercial do Brasil, é uma atividade que impacta severamente, né, o meio ambiente, e quando a gente pensa também nas questões socioeconômicas em relação às populações tradicionais também. Outra atividade mineradora importante na Amazônia brasileira ocorre em Rondônia, onde se explora a cassiterita, minério de estanho extraído em áreas próximas da cidade de Porto Velho. Nessa imagem aqui, sétimo ano, está trazendo para a gente a extração de minério de ferro na Serra dos Carajás, no Pará. Observem como que fica todo o solo, né? Observe a região, como que ela fica extremamente degradada, extremamente destruída também. Bom, sétimo ano, finalizamos por aqui então a nossa correção, a nossa aula, né? Correção não, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. No livro de geografia são essas páginas aqui. O número 5 da página 258 não precisa ser feito, tá bem? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.